Estamos de volta. Eu não sei se você queria continuar a falar ou... Não, eu acho que, em princípio, era aquilo que eu coloquei para o senhor, né? Mas foi esclarecido? Sim. Acredito Foi? que sim. Alguma pergunta a mais? Agora, continuando ainda o nosso raciocínio, né? Sim. Uma outra grande questão é como que Pedro, de modo tão pronto, abre a boca e pronuncia um discurso tão acertado como esse, né? Muito provavelmente, quem nos acompanha desde o início da nossa reflexão aqui no livro dos Atos, sabe do que se trata. Mas aqueles que pegaram, popularmente falando, o bonde andando, talvez não ouviram ainda, padre, de que, nesse momento, Pedro empresta sua voz para Lucas, porque é Lucas quem recita um discurso que ele mesmo chama ser de Pedro. Olha, a pessoa, uma coisa é o Pedro Lucano, é o Pedro desse discurso aí. Isso é muito Outra coisa é o importante. Pedro Pessoa. O Pedro dos anos 30 deveria ser uma pessoa de meio, uma pessoa de centro, uma pessoa que tentava equilibrar os extremos. Isto é, não era nem Tiago, tradicionalista, como os outros judeus vindos do farisaísmo e convertidos, nem era, a meu ver, capaz de entender toda a reflexão paulina. É interessante que na segunda carta de Pedro, não foi escrita por ele, claro, foi escrita por um discípulo como homenagem póstuma a Pedro. Esse escritor coloca na boca de Pedro o seguinte: Paulo escreve coisas muito difíceis de serem entendidas, que homens perversos depois tratam de agitar e levar o sentido para o lado errado. Deturpam a ideia, Deturpando completamente. Está aí. Não foi o Pedro histórico quem disse isto, mas para ver que o autor deste livro aí, que provavelmente foi o último livro do Novo Testamento a ser escrito, já no início do século II, sabia que havia havido essas controvérsias dentro da igreja dos anos 30. Agora, nessas questões todas, padre, como, por exemplo, as primeiras que levantamos no primeiro bloco, né? Como colocar-se no lugar dos judeus, de certo não era fato, não era tão fácil compreender um movimento novo que surgia, depois a figura de Pedro, a conclusão da controvérsia da reunião de Jerusalém, enfim. Diante disto tudo, tem uma mensagem de peso que é a mensagem da ressurreição. Porque, por exemplo, tudo o que Paulo pregou nas suas cartas, por exemplo, e os próprios evangelistas, como no caso de Atos Lucas, tem muito da fé do ressuscitado. E quando se fala de ressurreição, é algo que vai além da nossa experiência humana concreta. Por assim dizer, o que eu quero afirmar com isso? Muito do que acreditamos no movimento de Jesus, sobre Jesus de Nazaré, provém ou é fruto de uma fé do ressuscitado. E para aqueles que não têm fé no ressuscitado, como entender logicamente esse movimento? Não entendem nada. Claro que não. Ou se tem a fé e depois da fé a compreensão, ou a tentativa de compreensão, o esforço pela compreensão, ou não se tem fé e isto não significa nada. Aqui se joga entre o preto e o branco. Muito bem. Vamos prosseguir? Se quiser. Muito bem. E aí entra, logo depois do discurso de Pedro, nós temos aqui o discurso de Tiago, que então, bispo de Jerusalém, né? Bom, bispo, uma terminologia ainda anacrônica, né? Um líder. Sim.
Ele tomou a palavra e ele, então, exorta aos irmãos, né? Irmãos, escutai-me. Simeão acaba de expor-nos como Deus se dignou desde o início escolher dentre os gentios um povo dedicado ao seu nome. Com isto, concordam as palavras dos profetas, segundo o que está escrito: depois disto voltarei e reedificarei a tenda arruinada de Davi, reconstruirei as suas ruínas e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procurem o Senhor, assim como todas as nações dedicadas ao seu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde sempre. Eis porque, pessoalmente... E agora vem as cláusulas de Tiago. Julgo que não se devam molestar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas se lhes escreva que se abstenham do que está contaminado pelos ídolos, o seu caráter ortodoxo, né, que o senhor falava, das uniões ilegítimas, das carnes sufocadas e do sangue. Com efeito, desde antigas gerações, tem Moisés em cada cidade seus pregadores, que o leem nas sinagogas todos os sábados. Então, na verdade, parece que esta reunião terminou num consenso com essas famosas cláusulas de Tiago. Pode repeti-las? Primeira, não se devem... Versículo 20 do capítulo 15. Mas se lhes escreva que se abstenham do que está contaminado pelos ídolos... Espera. Em primeiro lugar, a abstenção dos idolotites. Isso. Paulo também aceita isto, sobretudo nas cartas, no epistolário escrito a Corinto, onde ele se mostra ao mesmo tempo teólogo e pastor. Os ídolos não são nada, portanto, carne imolada ao nada, é carne do mesmo jeito. Porém, se isto vai ferir a consciência de um irmão mais fraco, então, por caridade, por compreensão para com os mais fracos, não seja comida esta carne. Mas Paulo, ao menos em princípio, aceitaria esta primeira cláusula. Segunda. Das uniões ilegítimas. Das uniões ilegítimas. O que se entende por isto? Porneia, isto é, casamentos incestuosos. Casamento entre familiares. Acredito que Paulo também subscreveria isto. Agora, as outras duas são mais complicadas. E as outras duas seriam das carnes sufocadas e do sangue. Pois é, o problema está em que Paulo, em todo o seu epistolário, não fala absolutamente de nenhuma dessas cláusulas aí. Quando toca de leve e por alto nessa questão, na carta aos Romanos, diz que a vida em Cristo não é questão nem de alimento, nem de comida, nem de bebida, mas é paz no Espírito Santo. A reunião terminou, pelo menos nos Atos, num certo consenso. Mas o pior estava ainda por vir. Não aí, propriamente nos Atos, mas na carta aos Gálatas, escrita pelo próprio Paulo, isto é, a mesa comum. Para Paulo, estava absolutamente certo e tranquilo que a mesa, a comida, podia ser tomada conjuntamente, ou seja, os alimentos teriam sido dessacralizados. Uma espécie de secularização da alimentação.
Isso para Paulo na carta Isto aos para Gálatas. Paulo. Mas Pedro foi contra ele. Você pode encontrar este Me parece que é Gálatas, não sei se Gálatas, capítulo sim, nos 6. primeiros capítulos. Acho que capítulo 2 da carta aos Gálatas. Pedro se retraiu quando chegaram emissários de Tiago, ou gente da parte de Tiago. Você encontrou? Deve ser no capítulo 2. O Evangelho de Paulo, capítulo 2, Assembleia de Jerusalém. Sim. Em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, ora Tito. Não. Vai adiante. Lembrar dos pobres. Vai adiante. Nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade. Fala sobre a justificação. Não. Há um O versículo 3, aí. ó Gálatas insensatos. Não é esse, né? Não é este também. Há um A versículo lei não aí. invadiu a promessa. Não vá adiante não, porque está no capítulo Eu acho que nós vamos ficar 2. devendo isso aqui para o nosso telespectador para o próximo domingo. E aí no próximo programa nós vamos então provar essa tese. Mas me parece que é no fim do capítulo 5º, padre. Não, de jeito nenhum. Aí estamos nas questões parenéticas, exortativas. São questões ainda doutrinárias. Mas o nosso programa está encerrado. Vamos terminar aqui com a pergunta levantada, pairada no ar. Isso. Muito obrigado, tenha um bom final de semana e até o próximo domingo, se Deus quiser. A você e a sua família, um bom domingo e uma abençoada semana.